Dá-nos, Pai, a revelação do Teu Filho. Você sabe a diferença entre chouriço, chorizo ou bife de chorizo? Alguém aqui sabe a diferença? Chorizo, chorizo, bife de chorizo. Não sabe, não? Ninguém? É por isso que nos restaurantes dá muito problema. Às vezes a pessoa diz assim, me dá um chouriço, ou me dá um chorizo. Chouriço, comida portuguesa. Chorizo é comida espanhola. Bife de chorizo, comida argentina. São diferentes. Chouriço é com as vísceras, inclusive leva sangue. E não é muita gente que gosta de chouriço, não. Chorizo é um embutido, é uma linguiça, e que se faz com cortes, é um prato espanhol muito bom. E bife de chorizo é o contrafilé de gado taurinos. O que você está falando sobre isso? Eu estou falando de sacerdócio de Melquisedeque. Tem tudo a ver. Bife de chorizo não pode ser um bife de Nelore. Nelore é um animal zebuíno da Índia. Para você fazer um chouriço verdadeiro, tem que ser de um taurinos. Aqui no Brasil nós temos o Angus, que se faz um bom bife de chouriço. Eu hoje levei uma decepção tremenda. Porque eu tinha combinado com minha esposa ontem, em razão da nossa dieta, de comer num determinado restaurante aqui que faz bom bife de chouriço. Primeiro que nós chegamos lá, fizemos o pedido e começamos a esperar. Depois de 45 minutos de espera, minha esposa resolveu conversar com o garçom e o garçom tinha esquecido o pedido no bolso. Então não vinha nunca. Depois o bife veio, mas não era bife de chouriço. Era uma carne de Nelore. Estava boa, mas não era bife de chouriço. E nós comemos, tudo bem. Eu até dei uma sugestão para o garçom, que nestes casos, nós não deveríamos nem pagar a conta, se fosse dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, se fizesse um fiasco desses, já aconteceu comigo, e eu não paguei a conta. No mínimo, uma sobremesa, de graça. Mas no Brasil, é o Brasil. Então as coisas não acontecem. O rapaz já trouxe uma farofinha. Tudo bem. Mas o que tem a ver isso com o texto do Salmo 110, versículo 4? E nós estamos aí ainda. O que tem a ver o sacerdócio de Melquisedeque com essa conversa nossa inicialmente? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem é esta? A Bíblia tem duas ordens sacerdotais: a de Melquisedeque e a de Arão, ou levítica. E o que tem a ver essa coisa aqui? A ordem de Melquisedeque é a ordem da graça. A graça antecede a lei. A graça é quem preside a criação. A graça é que está presente na queda. A graça é que sustenta o mundo decaído. Antes de tudo, nós podemos dizer que sem a graça, não há graça para nada. É chamada de graça geral, que Calvino chamou de graça comum, que Wesley chamou de graça preventiva, que Agostinho chamou de despojar os egípcios. Quando o povo de Israel estava saindo, depois de 430 anos de escravatura, Deus fez com que as mulheres e os egípcios abrissem o coração e dessem ao povo de Israel ouro, prata, cobre, roupas em abundância. Isso chama-se graça comum. Uma graça genérica que está governando esse mundo. É uma graça indistinta e coletiva a toda a terra. Ele faz chover sobre todos, maus e bons. Existe essa graça universal. Há também uma graça restritiva que impede a degradação da raça após o pecado. Se Deus tivesse abandonado por completo a humanidade, jamais alguém sobreviveria. A própria dor corpórea faz parte da graça restritiva. Muitos leprosos perdem os seus órgãos porque eles queimam e não sentem, cortam e não sentem, e ali infecciona e cai. Não é porque a lepra faz isso, não é por causa da infecção, apodrece e cai. A dor é necessária. O sofrimento nesse mundo é necessário, faz parte da graça restritiva. Ai de nós se não houvesse sofrimento, porque ele nos educa a tomar posições cautelosas. Existe um medo que é um medo preventivo, que nos tira de certos lugares perigosos. Se você retirar esse medo, os desastres são muito frequentes. Fazem parte desta graça restritiva. Há também uma graça que busca. É a graça específica, que nos busca primeiro para que nós possamos buscar ou corresponder
ao chamado eficaz de Deus, que nos convoca para a adoção. Nos convoca para sermos filhos. Esta graça que nos busca. Nós cantamos aqui com as crianças aquele cântico que foi inspirado pelo John, um menino que tinha paralisia cerebral, nasceu com esse problema e não falava direito, tinha problema na sua comunicação e nos seus movimentos, e um dia o chefe do acampamento lá onde estavam 200 crianças disse: John, você vai fazer a devocional lá na manhã de sábado. E o John passou a noite em claros, porque ele não tinha condições de falar. Ele tentou se desculpar com o seu chefe lá, e ele disse: não, você vai fazer a devocional. E o John, então, na hora que foi chamado lá para dizer umas palavras, ler a Bíblia ou fazer alguma coisa, ele chegou lá todo trêmulo e sem condições e começou a dizer de forma gaguejante: Jesus me ama. Por isso eu amo Jesus. Por 3 minutos o tempo que ele gastou para dizer isto. No princípio as crianças riam, porque adolescente é cruel. Bicho é terrível. Mas quando terminou, no final, quando ele disse eu amo Jesus, não tinha ninguém mais rindo. Só tinha gente chorando. E o John, com esta frase, ele falou o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio da graça. Jesus me ama, por isso eu amo Jesus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Este é o Evangelho. É a graça que nos busca. Quando eu li essa história contada por aquele diretor do departamento de acampamentos onde estavam aquelas crianças, ele diz: daquelas 200 crianças, 40 hoje são missionárias no mundo por causa da frase de John: Jesus me ama, por isso eu amo Jesus. E as crianças estavam cantando exatamente isto, que é a essência da graça que nos busca. A graça específica, que vai cair naquilo que se chama de graça salvadora, ou denominada por Brennan Manning de graça vulgar. Uma graça que não se importa consigo mesmo, que nunca desiste de nós. Vocês sabem qual é o livro mais lido depois da Bíblia no mundo? Tem noção? É O Peregrino, de John Bunyan. Aqui, pouca gente tem lido esse livro, mas esse é o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. E o segundo mais lido é O Segredo de uma Vida Feliz.
de Hannah Whitall Smith. Todos os dois livros tratam sobre a graça que busca, a graça salvadora. E John Bunyan, ele conta num destes momentos em que ele fugia de Deus. Ele, como todas as pessoas, são fugitivas de Deus. Nós somos herdeiros de Adão. E no nosso DNA, assim como no DNA da tartaruga, quando ela nasce lá na praia, ela não vai para o mato, ela vai para o mar. Nós não vamos para Deus, nós fugimos de Deus. Está dentro de nós essa natureza, que é chamada de homem velho, natureza adâmica, servo do pecado, que foge de Deus, que sai da presença de Deus, não quer Deus, não busca Deus. A minha Bíblia diz, não sei se a sua diz, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Não há nenhum que busque a Deus. Você diz assim, mas eu estou buscando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus te buscou primeiro. Foi Deus que botou em você este desejo por buscá-lo. E John Bunyan conta que quando ele estava fugindo de Deus, e eu gostaria que agora vocês pusessem no telão o texto de Isaías 44, 22. E o Danilo lê, mas nós vamos colocar o texto ali, porque essa pregação, ela além de estar aqui, ela também está na internet, e precisa do texto para todos, e para que também aquelas pessoas ouçam. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, os teus pecados, como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. O John Bunyan diz que ia fugindo de Deus. Pode deixar o texto aí. Pode deixar até apagado isso aí. Ele ia fugindo de Deus e ele escutava Deus falando atrás dele, dizendo assim, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. E ele olhava para trás para ver. Tamanha era a impressão que ele sentia da voz de Deus o chamando, o buscando, o salvando. Melquisedeque aparece a Abraão depois que Abraão vem de uma guerra, a primeira guerra mundial, entre os 4 reis da Babilônia contra os 5 reis do vale de Sitim, ou o vale do Mar Morto hoje, da região de Sodoma e Gomorra antigas. Foi uma guerra de cerca de 13 anos. E quando Abraão tinha ido lá buscar o seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado pelos reis da Babilônia. E nós temos que entender 2 coisas aqui rapidinho, como um parêntese. Quando Cristo nos tirou do império das trevas, nós corremos o risco de sermos sequestrados para a fortaleza da religião. Preste atenção nessa frase. Eu fui tirado do império das trevas, mas posso ser sequestrado para a fortaleza da religião, onde eu sou aprisionado por leis e deveres e cumprimentos de coisas não financiados pela graça, mas pelo muque, pela força. E isso adoece as pessoas. E Abraão vinha vindo com
o seu sobrinho que ele tinha conquistado através dos seus 318 homens soldados, que, segundo estudiosos bíblicos, é uma linha que pode nos apontar para as 318 vezes em que aparece a palavra graça no Velho Testamento. Que só a graça poderia fazer uma coisa dessa, numa confederação de poderes mundiais, retirar de lá um camarada que tinha sido sequestrado, que era Ló, e os bens. E quando Abraão chega ali, o Melquisedeque aparece para quebrar uma proposta que o rei de Sodoma ia fazer para ele. E Abraão então encontra Melquisedeque trazendo pão e vinho, como hoje nós celebraremos este evento do pão e vinho, lembrando na tipologia aquilo que ia acontecer no Calvário, Cristo dando-se por nós. Abençoou Abraão e abençoou o Deus de Abraão, dizendo: não foi você, Abraão, que conquistou essa vitória, foi o Deus eterno que te deu essa vitória. Mostrando o que era graça. Então Abraão se curvou e deu os dízimos de tudo quanto teve. Este episódio é o episódio da graça que antecede a lei. E da graça que precede o primeiro pacto da graça, porque é isso que eu estou citando aqui, é o capítulo 14 de Gênesis. E o capítulo 15 de Gênesis fala do pacto de Deus, ou pacto da graça, com Abrão, quando Abrão dormiu e ofereceu os seus 5 animais em holocausto, e depois no final da noite ele dormiu e Deus passou o fogo sozinho no meio das peças que estavam ali colocadas, que significa a ação graciosa de Deus sem a assinatura de Abrão. Ele não fez um pacto com Deus, Deus fez um pacto com Abraão. Esta graça é uma graça louca, é uma graça que nós não podemos entendê-la, ela foge à nossa compreensão. Eu disse que o Brennan, ele cita essa graça como graça vulgar. E ele usa uma expressão muito bonita que eu já usei aqui outra vez, de Roberto Ferrar Capon, um sacerdote episcopal, que chama essa graça de vulgar. Ele diz assim: em Jesus, Deus pendurou um aviso com os dizeres: fui pescar na loja da religião. Ele fez tudo o que tinha de fazer em Jesus, de uma vez por todas e em favor de todos, e simplesmente nos convida a crer nisso, a confiar na bizarra e improvável proposição de que nele, isto é, em Jesus, todo ser humano sobre a face da terra, todo aquele que crê, todo ser humano sobre a face da terra é um ser livre, sem que para isso tenha de fazer algum tipo de esforço religioso. Não é preciso jejuar até sentir fraquezas nos joelhos, nem orar do jeito certo ou de qualquer outra coisa que seja do jeito certo. Ninguém precisa também plantar bananeira ou enfiar o polegar direito no ouvido esquerdo enquanto recita o credo certo. Nada disso. O espetáculo já foi devidamente estruturado no ministério de Cristo, embora ninguém perceba melhora. Sim, é uma coisa maluca. Sim, é barato, é ultrajante, é vulgar. Um Deus que age desta maneira é um Deus de péssimo gosto. E o pior de tudo, não vale nada. Mas essa é a boa, a única boa nova que dura de fato. Por isso, eu a considero extremamente cativante. O cara, quando disse um negócio desse, disse um negócio muito significativo. O Brennan diz assim: minha vida é um testemunho dessa graça vulgar. Uma graça que espanta, uma graça que ofende o mérito,
Uma graça que recompensa o trabalhador aplicado, que se dedica o dia todo às suas tarefas, com o mesmo salário que paga o bêbado sorridente que aparece às 5 da tarde e vai embora às 6. Uma graça que levanta a barra das vestes e corre precipitado em direção a um pródigo pecador mal cheiroso e o envolve nela, decidido a dar uma festa de qualquer jeito. Uma graça que ergue os olhos injetados de sangue e acolhe o perdido ladrão moribundo que grita: por favor, lembre-se de mim. E ele diz: certamente, é lógico que eu me lembro. Uma graça que é o prazer do Pai encarnado no Messias carpinteiro, Jesus, o Cristo, que deixou à direita do Pai, não por causa do céu, mas por causa de nós, de você e de mim. Essa graça vulgar é compaixão indiscriminada. Ela opera sem pedir nada de nós. Não é barata, é gratuita. E por isso mesmo será sempre uma casca de banana no caminho dos ortodoxos e um conto de fadas para a sensibilidade adulta. A graça é suficiente. Embora nos debatamos e tentemos encontrar alguma coisa ou alguém que ela não seja capaz de cobrir, a graça é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. A graça é suficiente. João, o discípulo a quem Jesus amava, termina a primeira carta com a seguinte expressão: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Em outras palavras, fiquem longe de qualquer deusinho que vocês consigam compreender. O amor de Abba não pode ser compreendido. Vou repetir, o amor de Abba não pode ser compreendido. Você entendeu o que é graça? Entendeu? Ou não? Então eu vou ter que repetir de outro jeito. Você não vai merecer. Deixa de ser bobo ou boba, querendo compatibilizar seu comportamento diante da graça de Deus. Esse sacerdócio de Melquisedeque, ele está baseado na graça que antecede a qualquer procedimento humano. Hoje de manhã eu citei a frase de Coates, que ele diz o seguinte: Deus não está decepcionado com você, porque Ele nunca teve ilusões a seu respeito. Deus não está decepcionado com o que você faz, porque Ele já sabia o que você ia fazer antes de você fazer. Você fica decepcionado porque você tem uma alta expectativa de si mesmo. Mas esse sacerdócio é aquela graça que busca e promete e faz e cumpre. Eu queria que nós víssemos inicialmente, isso tudo foi inicialmente. Gênesis 17, 19. Gênesis 17, 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Por favor, meu irmãozinho, lembre-se que aos 75 anos de idade, da idade de Abraão, Deus havia dito para ele assim: você sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu vou mostrar, e você será bênção para todas as nações da terra, porque de ti eu vou ter um descendente que vai ser o abençoador de toda a humanidade, de todas as famílias da terra. Ele tinha 75 anos, e o tempo passa. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.
10 anos. Eu estou ficando velho cada dia. Eu sei hoje de certas moças que demoraram casar, ou que casaram e demoraram de ter filho, e agora estão preocupados porque não podem ter filhos, porque está chegando o tempo e estão preocupadas. O tempo está passando. Como é que vai ter? Ontem eu conversei com uma senhora lá de Brasília, ela estava contando da sobrinha dela, que agora está há muitos anos casada, queria ter filho, agora não, já está chegando aos 40 e não tem, e faz tratamento e não consegue, porque para parir tinha que começar a parir com 17, e agora está com 30, com 40 anos, não tem jeito, o negócio vai ficando velho, mochibento. E agora a Sara estava lá, e Deus... A Sara estava com 90 anos, o Abraão estava com quase 100, 99, e Deus aparece para ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quem foi que disse que eu estava pedindo você para fazer um filho quando você tinha 76 anos? Esse Ismael é a ação da carne. Eu não pedi você para fazer isso. Então ele disse: não, de fato, Sara, tua mulher, dará um filho, e vocês vão botar o nome dele de piada. Isaac significa riso de mofa. Porque quando eu faço uma coisa, é até engraçado, que é graça. E farei com ele uma aliança perpétua para a sua... Por favor, preste atenção nesta palavra aqui hoje, porque nós não vamos acabar hoje aqui não. A sua descendência. Preste atenção nessa palavra. Vamos continuar. E vamos agora para o Gênesis capítulo... Vamos para o Gênesis não. Vamos para o Gálatas 3:16. O legítimo descendente de Isaac. Porque ele diz que farei uma aliança perpétua com a sua descendência. Agora vamos ver quem é a descendência de Isaac. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Qual é o descendente? Isaac? Qual é o descendente de Isaac? Jacó? Qual é o descendente de Jacó? Judá? Qual é o descendente de Judá? Perez? Qual é o descendente de Perez? Você vai perecer nessas perguntas por aí. O descendente é Cristo. O descendente é Cristo. Esta aqui chama-se o pacto, a aliança da graça. Não é a aliança da lei. Agora nós vamos ler Gênesis 28, 14. Agora sim. Gênesis 28, 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Por favor, preste atenção e leia a Bíblia com cuidado. Primeiro, nós vamos fazer duas comparações. A tua descendência, não os teus descendentes, mas a tua descendência ou o seu descendente. Eu encontrei uma tradução falando assim: será como o pó da terra. Cuidado com esta palavra, pó. Porque nós temos areia... Quieta aí. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na
tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele estava falando de judeu aqui? Muito bem, vamos comparar. Gênesis 22, 15 a 18. Quando Deus acabou de fazer a prova da fé de Isaque. A prova da fé de Abraão com Isaque. Isaque estava no holocausto, Abraão levantou o cutelo para imolá-lo, e o Senhor falou, e agora, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Quando você vir o anjo do Senhor em letra maiúscula assim, isto nos aponta para aquilo que os teólogos chamam de teofania, aparecimento de Deus na figura de Cristo, na representação de Cristo, o emissário, o enviado. Anjo, angelos, é enviado de Deus. O anjo de Deus, o anjo de Javé a Abraão. Ele bradou. O que ele bradou? E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Agora preste bem atenção aqui às coisas. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Ele começa primeiro com as estrelas do céu. E depois ele fala da areia da terra, do mar. Abraão teve 2 filhos. Na verdade ele teve 8. Mas nem aqui se contam assim as questões da Quetura, que era a terceira madre da qual Abraão se utilizou para produzir filhos. Estão falando aqui de os descendentes das estrelas dos céus, que estão apontando para os descendentes que vêm de cima. Quando a Bíblia fala de nascer de novo, ela não fala, não existe a palavra novo. Anoken, no grego, significa do alto, nascer do alto, nascer de cima. Nada você pode ter se de cima não lhe for dado. Nascer de novo é nascer do alto. Nascer descendente das estrelas é o Israel de Deus espiritual. E a areia do mar são os judeus, a descendência do povo de Jacó. Mas quando ele fala que a tua descendência será como o pó, ele está se referindo a Cristo encarnado no homem. Lá atrás do versículo que nós lemos, o Deus que se encarna, que é um paradoxo para a mente. Como é que eu posso encontrar um Deus que tem carne e osso? É um homem. Essa foi a grande dificuldade que o povo teve e que Jesus chegou no final do seu ministério perguntando: o que vocês ouviram a meu respeito por aí? Uns disseram que tu és Elias, outros disseram que tu és Jeremias, outros disseram que tu és um dos profetas. E ele disse: e vocês, o que vocês dizem? E Pedro então disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: isto, Pedro, não foi você que descobriu. Você não tinha capacidade para entender isto. Nenhuma pessoa neste mundo seria capaz de saber que eu sou o Cristo se meu pai não tivesse contado esse cochicho para você. Foi meu pai que cochichou isso para você. Foi meu pai que revelou isso para você. Eu também te digo que tu és um pedregulho, tu és um pedaço de brita. E sobre esta rocha, qual é a rocha? É Cristo. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantas igrejas existem no mundo? Só existe uma, a de Jesus Cristo. O resto é placa ou arapuca.
A igreja de Jesus Cristo não tem nome, é minha igreja, diz Jesus. É uma igreja em que Ele é o pastor, o supremo pastor, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o rei. Amém. Glória a Deus. É a junção dos ministérios. Quando ele diz que vai ser como o pó da terra, estava falando da encarnação, deste ser cheio de amor, que se encarna para poder falar comigo na minha altura. Ele não fala lá dos altos céus, ele fala aqui embaixo, ele fala dos altos céus dizendo assim: este é meu filho amado, a ele ouvi. Fale com ele, porque ele te aceitou, ele te ama. E ele te ama com amor inegociável. Se você for comportado, você vai ganhar um carro no final do ano. Papai Noel vai te dar um carro. E velhinho safado. Esse tal de Papai Noel. Eu já falei com o Bernardo, ele vai ler aqui, mais próximo desse dia 25 de dezembro. Hoje nós estávamos comentando com ele, mas eu não sou contra a comemoração do Natal. Eu sou contra a palhaçada da comemoração do Natal. Esses coisas que foram colocados aí da cultura pagã. O Bradesco gastou uma fortuna para botar um cartão de visita em cima como é que chama? Lagoa Rodrigo de Freitas, para ficar iluminando. Essas luzinhas, é iluminação no coração, meu irmão. É luz íntima, não é luz nos olhos, não. Nós precisamos de luz que nos esclareça o nosso passo em cada momento. Tem um velho hino do cantor cristão que diz assim: não quero luz para longe ver, somente luz para cada passo ter. Eu preciso dessa luz nos meus pés, porque eu ando vacilante. Eu sou um peregrino de olho míope, que não enxergo muito. Eu preciso dessa luz aqui. Essa ordem de Melquisedeque, meu irmão, vem muito antes da ordem de Levi. Mas hoje em dia eu estou vendo a igreja, até estão chamando essa turma do louvor de os levitas. Talvez por isso já puseram até o nome de um potencializador sexual de Levitra. É uma turma de potência, de louvores. Levitas. Acabou, essa turma acabou. Eles estão caçando ela entre os curdos para poder carregar a arca que está debaixo. Mas acabou, para a graça acabou. Não tem mais levita, não tem mais levirato. Nós vivemos o sacerdócio universal de Cristo, onde todos nós somos sacerdotes. Vamos ler Gálatas, capítulo 3, versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Quantos anos a lei veio depois da aliança da graça? Diz aí que foi 430 anos depois. E que esta lei, a aliança da lei, não pode abrogar. Advogados presentes nesta reunião solene, o que é abrogar? Não vinha me dizer abrogar, não. Porque aqui é um dígrafo. Eu ouvi outro dia um ministro do Supremo dizendo abrogar. Eu digo, vai-lhe a mim, língua de Camões. É abrogar, como também é sublinhar, e não sublinhar, português. O que é abrogar, senhores? Advogados.
Será que eu vou ter que dar uma aula de termos jurídicos hoje aqui, gente? O que é abrogar? Hein? Muito bem. Não pode revogá-la. Não pode advogá-la. Ela não pode ser removida. A lei não desmancha a graça. É a graça que põe a sua força sobre a lei. Porque nós não podemos cumprir a lei. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não tem domínio sobre vós. Ó povo de Deus, para com isto. Esse sistema legalista que fica proibindo você, faz, não faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. Isso é do capeta. O Evangelho de Jesus Cristo é soltura, tira o cabresto, onde todas as coisas me tornam lícitas. Mas eu não vou fazer aquilo que não convém. Não é porque eu sou proibido, é porque eu sou livre. E agora a vida de Cristo está em mim. E sabe escolher entre o que é sujo e o que é limpo. Será que é preciso gritar? Quando eu vejo esses sistemas religiosos fazendo proibições, aí sobe uma indignação semelhante à indignação, creio, do meu Senhor Jesus, quando chamou aquela turma de raça de hipócritas, chamou-os de sepulcros caiados, de prato sujo, limpo por dentro, por fora, mas por dentro cheio de ossos, cheio de sujeira, cheio de rapina. Quem é você e eu? E como nós fomos aceitos? Pelos nossos méritos? Pela nossa conduta? Porque usamos Solidel? Hoje de manhã eu procurei saber aqui quem é que sabia Solidel. Só o professor Jorge sabia o que era Solidel. Ninguém sabia. Aquele negócio que usa na cabeça. Quipá. Véu. Qualquer coisa que cubra. E não tem a suficiência daquele Deus que ama. Porque eu sou coberto com a graça de Jesus Cristo. Eu sou o pior dos pecadores, o mais indigno. Se você quiser fazer porrinha comigo, nós vamos pegar 3 paulitos de fósforo e vamos descobrir quem é o maior. Porque só desse jeito. Gente, Melquisedeque tem a ver. O cara meteu o negócio no bolso. Como é que eu ia comer aquela comida? E estamos nós lá, ó. Chegamos 15 para 1, saímos de lá quase 3 horas. Você entendeu o que significa? Que tenha tudo a ver? O Evangelho de Jesus Cristo, meu amigo, é um negócio eterno e perpétuo, é uma coisa maravilhosa. Eu queria só começar hoje, depois, domingo que vem, nós vamos entrar nesse assunto, mas vamos ler primeiro os 10 primeiros versículos de Hebreus 7, 10, que é aí que nós vamos começar a entrar no sacerdócio de Melquisedeque. Faz 10 pregações que eu estou querendo entrar nesse texto. Não consigo. Hebreus capítulo 7, versículo 1 a 10. Vamos ler. 1. Hebreus 7, 1. Porque... Deixa ele botar no 1. Lá, aí. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça,
Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Eu quero mostrar para você o seguinte: a justiça, está acabando aqui a bateria, a justiça precede a paz. Primeiro se interpreta como rei de justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, lá da cruz. Uma vez justificados pela fé, temos paz com Deus. É justiça, depois também é rei. Ele é sacerdote da justiça e ele também é rei. Rei da justiça e rei da paz. Rei de Salém. Continua. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Esse sacerdócio é chamado o sacerdócio universal. E você foi chamado para fazer parte desse sacerdócio. Sem pai, sem mãe, sem genealogia e sem tempo de acabar. Onde cada um, esse sacerdote, ele apareceu num ambiente, provavelmente ele venha de uma nação, de um povo que não fazia genealogia, não tinha, ninguém sabia quem era o pai dele, quem era a mãe dele. Muita gente acha que era um anjo, que era uma teofania de Cristo, mas ele não seria rei de Salém, rei de Jerusalém, Jerusalém, se não fosse um homem. Como você também, em Cristo Jesus, você perde pai e mãe, e perde tudo, e tem uma origem divina do céu, das estrelas, e se torna sacerdócio do Deus Altíssimo. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo, você que crê. Você pode impor as mãos sobre você mesmo. Se você não tiver ninguém para impor, imponha sobre você mesmo e diga: a bênção do Deus Altíssimo caia sobre mim, porque eu sou um abençoado do Deus Altíssimo. Eu não tenho maldições. Quando eu vejo essa turma que fica caçando maldição, onde é que foi a maldição? A maldição acabou na cruz. Selalamingue. Acabou na cruz. O que é que você está caçando aonde mais maldição? Aquele que não conheceu maldição foi feito maldito por nós, para que nele chegássemos à bênção de Abraão. Onde é que está isto? Aquele pobre alma que chegou aqui nesse buraco que eu moro ali de vez em quando, e chegou ali dizendo assim: eu tenho que quebrar a maldição. Quebrar a maldição onde, meu filho? O pastor diz que eu tenho uma maldição. A maldição é da boca dele, meu filho. Esse boca de sapo está ali dizendo maldição. Onde tem maldição, se Cristo levou toda a maldição? Mas isso impressiona. Ela está aqui hoje. Não vou falar tudo não, mas ela está aqui hoje. Ela estava aí, foi num cara que estava botando peso nas costinhas dela. Está ela e marido aqui. Eu digo: minha filha, por favor, sai desse buraco. Não existe isso não, porque Jesus Cristo já se tornou maldito por nós. Não passa. Eu tenho um escudo chamado escudo da justiça. Uma couraça da justiça. A justiça não a minha, a de Cristo. Bora mais um tiquinho. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Olha, ele ainda diz assim: considerai esse sacerdócio e esse sacerdote, considerai, porque ele é semelhante ao Filho de Deus. Considerai, pois, como é grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Dízimo também não é coisa de lei. Também não é gorjeta para Deus. Deus não precisa de nada. Quem precisa dar o dízimo
Sou eu, sabe para quê? Para começar a corrigir o problema da usura, do mão de vaca, da miserabilidade, do governo do dinheiro sobre minha vida. Eu começo com 10 e termino como Colgate terminou. Como foi que Colgate terminou? Dando 98% e vivendo com 2. Colgate é o Colgate, o dono da Colgate. Por isso que eu gosto de comprar pasta Colgate ou Colgate. Porque eu sei que aquele homem e a empresa continua dando 40% de sua renda líquida para a evangelização do mundo. Comprem Colgate. Considerai, pois, como grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando os melhores despojos. Não é coisa de... não é dinheiro rasgado. É os melhores despojos. Não é o bezerro ferido. São os melhores despojos. Não é o carneiro manco. São os melhores despojos. É um trabalho de Deus em nós. E aí... Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Ele está contando agora que o sacerdócio de Levi era menor do que o sacerdócio de Melquisedeque. Que o sacerdócio de Melquisedeque antecedia o de Levi, que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio de Levi, e estava dizendo que eles foram dados a eles os dízimos, porque eles não tiveram herança na terra, então os dízimos teriam que ser dados para eles, para poder eles viverem, e até hoje isto acontece em Israel. O povo de Israel tem que pagar os dízimos. O meu filho foi empregado de uma grande firma, onde aquela firma aqui de São Paulo mandava os dízimos para Israel. Tem umas grandes empresas aqui, uma das grandes empresas lá de São Paulo mandou um ano 200 milhões de dólares de dízimo. Israel é muito cioso nesse assunto. Aliás, você vai verificar que as economias mais seguras do mundo são aquelas que praticam o dízimo. A Alemanha, o dízimo sai do olherite. A Bélgica sai do olherite. Não é você que dá, não. Vai direto do Estado ou da empresa para a igreja onde você faz parte ou para o sistema que você... É obrigatório, mas não é assim que Deus quer. Deus quer coração e não lei. E agora, vamos para frente, só para terminar a leitura. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou os que tinha as promessas. O que tinha as promessas. Vamos continuar, rapidinho. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, Levi foi abençoado por Melquisedeque. E a graça é superior à lei. E a graça cobre todas as falências do ser humano. Continue. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Que vive. Deus não é Deus de morto, mas Deus de vida e dos que vivem. Você sabe o que significa cemitério? Sabe o que significa cemitério? Não? Cemitério significa flat. Sabe o que significa flat? Sabe? Hotel.
lugar dos que dormem. Esta é uma palavra cristã. Não é Guiena não, senhores. Não é fogo. É lugar dos que dormem. Não é dos que morreram, é dos que dormem. Porque no toque da última trombeta, ao tocar a última trombeta, aqueles que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é a Bíblia, é por ela que eu ando. Eu não ando por cima de Darwin. Eu ando por cima de uma Bíblia que diz: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Continue. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Onde ele estava? Nos lombos, diz uma outra versão, nos lombos de Abraão. Assim como eu estava nos lombos de Adão quando Adão pecou, eu também fui colocado nos lombos de Cristo quando Cristo morreu, para que eu recebesse o castigo que me traz a paz. Porque o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foi que eu fui sarado. Amém. Que eu fui curado, e você também. Se você quiser viver doente, viva por estupidez, porque o remédio está aí, foi dado. Então, o 10 para a gente terminar. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Não, vamos voltar a isso aqui no próximo domingo, e vamos depois continuar nesse lugar da graça, onde garçom nenhum esconde e faz o sujeito ficar esperando 1h45 pelo almoço. Deus não faz isso, meu irmão. Ele dá o almoço certo para você ser cheio da suficiência de Cristo. E hoje nós estamos aqui nesse momento onde Melquisedeque trouxe pão e vinho, e Jesus tipificado em panis et vinis. Pão e vinho é o alimento do espírito, do corpo, da alma, é o alimento que satisfaz a nossa necessidade de aceitação. Jesus Cristo te aceitou. Por favor, diga para ele assim do lado: Jesus Cristo te aceitou. Diga que eu não escutei. Falou? Agora diga para ele também assim, olha, diga para ele assim: Jesus Cristo jamais te rejeitará. Com que base, Glênio, você pode dizer isto? Com a base dele, ele diz assim: aqueles que vieram a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Guarde bem isto. E diz: e se estão na mão do meu Pai, aí é que fica pior, porque na mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Poxa vida! Povo de Deus, seja liberto, povo de Deus. Ceia não é lugar de circunspectos, é lugar de festejadores de uma obra eterna. Eu vejo às vezes pessoas tomando a ceia com aquela cara de velório. Não, meu irmão, era dia de velório, aquele que virou festa. O túmulo está vazio. Ele me aceitou. Se você não entendeu isto, eu faço igualzinho a Madre Teresa. O que a senhora faz quando vai lá rezar, quando vai orar, quando vai falar com Deus lá no quarto? Eu não falo nada, eu só escuto. E o que ele fala quando a senhora só escuta? Ele não fala nada, ele só escuta. Se você não entendeu isso, eu não posso lhe explicar. Eu também não posso lhe explicar se você não entendeu que Deus ama você loucamente. Então, meus irmãos, vem aqui pegar o vinho e o pão e vamos distribuir.
sabendo que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.